E se possuir uma Bíblia no seu idioma pudesse te condenar à morte? Há mais de 600 anos, um homem decidiu desafiar todo um sistema religioso para colocar a palavra de Deus nas mãos do povo comum. Seu nome era John Wycliffe. Ele viveu em uma Inglaterra devastada pela peste negra. Via pessoas morrerem diariamente. Sabia que estava sendo perseguido. Sabia que traduzir a Bíblia para o inglês podia custar sua reputação, sua liberdade e sua vida. Mesmo assim, ele não parou. Enquanto muitos se rendiam ao medo, Wycliffe construía hábitos espirituais tão profundos que transformaram um homem comum em uma das figuras mais perigosas para o sistema religioso do século XIV. Ele escreveu centenas de sermões. Formou pregadores que atravessavam vilarejos a pé levando as Escrituras e acendeu uma chama que mais tarde influenciaria Martinho Lutero, João Calvino e toda a Reforma Protestante. Mas aqui está a pergunta: o que sustentava espiritualmente um homem que sabia que poderia perder tudo? Hoje você vai descobrir os 7 hábitos espirituais de John Wycliffe. Práticas reais que moldaram sua coragem, sua mente e sua intimidade com Deus. Fica até o final, porque o último hábito revela por que alguns cristãos permanecem firmes em qualquer crise, enquanto outros desmoronam diante da pressão. Agora me responde com sinceridade. Se viver sua fé custasse tudo o que você tem hoje, você continuaria buscando a Deus da mesma forma? Vamos começar. Hábito 1. A devoção absoluta à palavra de Deus como única autoridade. O primeiro hábito de Wycliffe não era um ritual. Era uma convicção que reorganizava toda a sua vida. Para entender isso, você precisa imaginar o mundo em que ele vivia. No século XIV, a Bíblia estava presa, trancada, em latim, acessível apenas ao clero. A maioria do povo comum, agricultores, artesãos, comerciantes, jamais tinha ouvido a palavra de Deus em sua própria língua. Eram obrigados a acreditar no que os sacerdotes diziam, sem poder verificar. E a Igreja Católica da época, não toda a sua doutrina, mas sua estrutura corrupta do século XIV, havia acumulado riqueza, poder e influência de uma forma que o próprio Novo Testamento condena. Wycliffe percebeu isso, e percebeu porque ele lia a Bíblia. Ele mergulhou nas Escrituras em latim por décadas. E quanto mais lia, mais ficava claro para ele o que a igreja ensinava e o que a Bíblia dizia. Eram coisas diferentes. A palavra estava sendo usada para justificar o poder dos homens e não para iluminar o povo de Deus. É assim que os tradutores do Instituto Wycliffe documentam esse processo. John desenvolveu uma convicção cada vez mais profunda sobre a necessidade de traduzir a Bíblia para o inglês. Essa convicção se aprofundou ao longo de seus anos de devoção em seguir Jesus, seus anos estudando as verdades da Bíblia. Mas Wycliffe não ficou apenas na convicção intelectual. Ele transformou isso em um hábito diário de submissão à palavra. Para ele, a Bíblia não era apenas um livro de estudo. Era a voz viva de Deus, superior a qualquer papa, a qualquer concílio, a qualquer tradição eclesiástica. Ele escreveu: a Escritura é a autoridade de Deus e é a autoridade mais elevada da Igreja. Isso era revolucionário, perigoso. E foi exatamente isso que deu a ele a coragem de dizer não às autoridades mais poderosas da Europa medieval. O que esse hábito parecia na prática? Wycliffe estudava as Escrituras como quem depende delas para viver. Não como cumprimento de obrigação religiosa. Não como preparação acadêmica apenas, embora Oxford exigisse muito dele nesse sentido, mas como um pacto pessoal com a verdade. Ele chegou a formular 5 regras para o estudo da Bíblia, e essas regras são tão práticas e profundas que estudiosos as utilizam até hoje. Vou compartilhar todas elas com você agora, porque cada uma delas é um presente de Wycliffe para a sua vida espiritual. Regra 1. Obtenha um texto confiável. Antes de interpretar, certifique-se de que você está lendo a palavra de Deus e não uma versão distorcida ou deturpada. No tempo de Wycliffe, isso significava buscar os manuscritos mais fidedignos. Para nós hoje,
significa usar boas traduções e verificar versículos no original quando houver dúvida. Regra 2. Entenda a lógica da Escritura. A Bíblia tem coerência interna. Cada texto faz parte de uma narrativa maior. Wycliffe ensinava que você não pode arrancar um versículo do contexto e construir uma doutrina inteira sobre ele. Regra 3. Compare as partes da Escritura entre si. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando você não entende uma passagem, vá a outra que fala sobre o mesmo tema. A luz de um texto ilumina o outro. Regra 4. Mantenha uma atitude de busca humilde. Esta é provavelmente a mais importante. Wycliffe reconhecia que o orgulho intelectual, a arrogância do estudioso que já sabe tudo, é o maior inimigo da compreensão espiritual. Você precisa chegar à palavra como um mendigo chega a uma mesa farta, com fome real. Regra 5. Receba o ensino do Espírito. A Bíblia não é um texto apenas acadêmico. O mesmo Espírito que inspirou os autores é o Espírito que ilumina os leitores. Wycliffe acreditava que o estudo da palavra sem a abertura ao Espírito Santo era estudo morto. Aplicação prática para hoje. Você tem uma Bíblia, provavelmente mais de uma. No celular, no Kindle, em papel. Wycliffe deu sua vida para que pessoas como você pudessem ter acesso à palavra de Deus na própria língua. A pergunta não é: você tem a Bíblia? A pergunta é: a Bíblia te tem? Comece amanhã. Escolha um livro. Leia devagar. Deixe a palavra te perguntar, te desafiar, te moldar, não apenas te informar. Esse é o primeiro hábito de Wycliffe e é a fundação de todos os outros. Hábito 2. Oração como submissão total, não como ritual. O segundo hábito é inseparável do primeiro, mas tem uma dimensão própria que precisa ser explorada. Quando você lê os escritos de Wycliffe, uma coisa fica clara. Para ele, oração não era uma obrigação religiosa que você cumpria pela manhã antes de começar o dia. Oração era a respiração da alma. Numa de suas declarações mais conhecidas, registrada por Philip Schaff na História da Igreja, volume 6, Wycliffe descreveu o que deveria ser a vida de um sacerdote, e ao fazê-lo, revelou o padrão que ele mesmo buscava viver. O sacerdote deve viver uma vida santa, em oração, com o coração totalmente entregue a Deus, mantendo sadia conversação e ensinamento fiel, tendo sempre nos seus lábios os ensinamentos e o Evangelho de Cristo. Veja as palavras: coração totalmente entregue a Deus. Não parcialmente, não nas horas convenientes, totalmente. A oração de Wycliffe era sustentada pela palavra. Há um padrão nos grandes homens de Deus da história. Oração e estudo bíblico nunca andam separados. São dois pulmões do mesmo corpo espiritual. Wycliffe orava com as palavras da Escritura. Seus sermões, todos os 518 preservados, são saturados de referências bíblicas. Isso só acontece quando alguém vive com a palavra tão próxima que ela se torna a linguagem natural do coração. Os relatos históricos descrevem que Wycliffe passava horas em reflexão sobre a Escritura e em busca da orientação de Deus. Não era performance, era necessidade. Por que a oração de Wycliffe era diferente? Num contexto em que a oração medieval estava muitas vezes associada a rituais mecânicos, rosários repetidos como fórmula mágica, indulgências compradas com dinheiro e intermediários humanos entre o povo e Deus, Wycliffe defendia algo radicalmente diferente. Ele acreditava que todo cristão tem acesso direto a Deus, não pela mediação do Papa ou de um sacerdote, mas pela mediação única de Jesus Cristo. Isso significa que a oração, para Wycliffe, era uma conversa real entre a criatura e o Criador. Não uma fórmula religiosa, não um conjunto de palavras para impressionar os céus. Uma entrega, um diálogo, uma submissão. O que esse hábito parecia na prática? A tradição registra que Wycliffe vivia com uma consciência constante da presença de Deus, não apenas em momentos formais de oração, mas ao longo do dia. Isso é o que os mystical theologians medievais chamavam de prática da presença de Deus. Muito antes de Irmão Lourenço escrever sobre o tema no século XVII. Para Wycliffe, cada momento era potencialmente sagrado.
Cada decisão era tomada sob a perspectiva da eternidade. E foi essa perspectiva, cultivada na oração, que deu a ele a coragem para agir quando todos os outros capitulavam. Existe uma diferença enorme entre rezar e orar. Rezar é repetir palavras. Orar é abrir o coração. Wycliffe viveu numa época em que a religião institucional havia reduzido a comunicação com Deus a um sistema de rituais. Ele rompeu com isso e o fez na vida privada antes de o fazer em público. Sua vida de oração era o laboratório da sua coragem pública. Tente isso nos próximos 7 dias. Antes de qualquer petição, antes de qualquer lista de pedidos, passe 5 minutos simplesmente dizendo a Deus que você está entregando o controle, que você não sabe o suficiente, que você precisa da luz que só Ele pode dar. Foi assim que Wycliffe começava. Hábito 3. Pregação como dever sagrado e ato de amor ao próximo. O terceiro hábito de Wycliffe é provavelmente o que mais choca o cristão médio do século XXI. Para Wycliffe, pregar a palavra de Deus não era uma opção reservada aos chamados ao ministério. Era uma obrigação sagrada de todo aquele que conhece o Evangelho. Ouça as palavras dele, registradas em sua exortação sobre o dever dos pregadores. Pela autoridade da palavra de Deus, e também de muitos santos e doutores, cheguei à convicção de que é ofício e dever de todo sacerdote, fielmente, livremente e verdadeiramente, pregar a palavra de Deus. Sem dúvida, convém a todo sacerdote, ao determinar-se a receber as ordens, fazê-lo principalmente com o objetivo de pregar a palavra de Deus ao povo da melhor forma que puder. E ele ia além. Pregação não era apenas responsabilidade dos sacerdotes ordenados. Wycliffe criou um movimento inteiro de pregação popular que ficou conhecido como os pobres sacerdotes, Poor Priests. Os pobres sacerdotes, a maior rede de evangelização da Inglaterra medieval. Os Poor Priests eram pregadores enviados por Wycliffe para percorrer toda a Inglaterra. E a descrição deles é impressionante. Caminhavam 2 a 2, descalços, vestindo longas roupas vermelho escuras, carregando um cajado, símbolo de seu chamado pastoral, sem riquezas, sem bens materiais, apenas a palavra de Deus e o compromisso de anunciá-la. Iam de aldeia em aldeia, de vilarejo em vilarejo, pregando em campo aberto, em praças, nas margens dos rios. Levavam a escritura para pessoas que jamais haviam ouvido a palavra de Deus em inglês, na língua que entendiam. O historiador registra: os Lollards permaneceram resolutos, mesmo enquanto 1 século e meio de perseguição recaía sobre eles. Isso não é simples entusiasmo religioso. Isso é fruto de uma convicção profunda, formada por anos de hábito espiritual consistente. Por que Wycliffe pregava tanto? Porque ele acreditava que a pregação da palavra de Deus era o meio primário de transformação espiritual da sociedade. Ele não esperava que a reforma viesse de cima para baixo, de papas iluminados ou de reis convertidos. Ele acreditava que a transformação começa quando o povo ouve a palavra, e ouvindo, é confrontado pela verdade. Por isso, Wycliffe mesmo, professor renomado de Oxford, saía para pregar em Lutterworth, a paróquia rural que pastoreou nos últimos anos de sua vida. Ele não estava acima disso. O registro histórico nos diz que 294 de seus sermões em inglês e 224 em latim foram preservados. Quase 520 sermões documentados. Isso de um homem que vivia sob constante ameaça de julgamento e prisão. O hábito por trás da pregação. A pregação de Wycliffe não era espontânea. Era sustentada por um hábito profundo. Ele nunca parava de estudar para pregar. Seus sermões estavam saturados de Crisóstomo, Agostinho, Jerônimo, os pais da igreja que ele havia estudado por décadas em Oxford. Mas estavam ainda mais saturados da própria Escritura. Ele era, ao mesmo tempo, o homem mais erudito da sala e o mais acessível ao povo simples, porque ele havia aprendido a traduzir a profundidade teológica em linguagem que o coração comum podia compreender. Você não precisa ser pastor para praticar esse hábito.
Wycliffe dizia que todo cristão que conhece o Evangelho tem responsabilidade de compartilhá-lo, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. A pergunta não é: sou chamado a pregar? A pergunta é: estou comunicando o que sei que é verdade ou estou guardando essa luz para mim? O hábito de Wycliffe era conhecer a palavra com profundidade suficiente para transmiti-la com clareza. Isso exige estudo, exige prática e exige a coragem de falar. Hábito 4. Coragem espiritual alimentada pela eternidade. Este é talvez o hábito mais necessário para o cristão do século XXI, porque vivemos numa era em que a pressão cultural, o cancelamento social e a hostilidade ao Evangelho são crescentes, e a tentação de silenciar a fé, de guardar para si, é poderosa. Wycliffe também vivia nessa pressão, mas a dele era de outra magnitude. Pense no que estava em jogo. Quando Wycliffe desafiou a doutrina da transubstanciação em 1380, a doutrina de que o pão e o vinho literalmente se transformam no corpo e no sangue de Cristo durante a missa, ele não estava apenas divergindo de uma opinião teológica. Ele estava desafiando um dos pilares do poder clerical. Quem controlava o sacramento controlava o povo. E ele sabia disso. E disse não da mesma forma. Quando foi convocado para julgamentos, primeiro em Lambeth, depois em Oxford, e a pressão de cardeais, bispos e representantes do Papa se abateu sobre ele. Ele não cedeu. Quando seus seguidores foram perseguidos, e quando a Igreja declarou suas obras heréticas mesmo depois de sua morte, chegando ao ponto de, em 1428, mandar desenterrar seus ossos e queimá-los, isso demonstra o quanto as autoridades temiam sua influência. E mesmo assim, durante sua vida, Wycliffe nunca parou. Por quê? A fonte da coragem de Wycliffe, a perspectiva da eternidade. Há um detalhe histórico que poucos conhecem sobre Wycliffe e que explica muito de seu caráter. Ele foi estudante em Oxford durante a Peste Negra, que chegou à Inglaterra em 1348. Estima-se que até 40% da população morreu. Wycliffe vivia em meio a cadáveres, a cidades esvaziadas, a uma morte que chegava sem aviso. Os historiadores que estudaram sua vida observam que essa experiência, conviver tão de perto com a fragilidade da vida, produziu nele um profundo temor de Deus. Não o medo paralisante, mas o temor que liberta, a compreensão de que a única opinião que importa para a eternidade é a de Deus, não a dos papas, não a dos reis, não a da multidão. Quando você sabe que vai morrer, as ameaças perdem o poder que teriam sobre alguém que vive como se fosse imortal. O hábito por trás da coragem. A coragem de Wycliffe não era temperamento, era disciplina espiritual. Ele cultivava a consciência da eternidade como um hábito diário. Vivia com o peso do juízo final como perspectiva, não de forma mórbida, mas libertadora. Há uma declaração atribuída a Wycliffe que resume isso perfeitamente. O exemplo de vida é mais eficaz do que 1 milhão de sermões. Essa frase só faz sentido quando você percebe que ele a viveu, que sua vida era em si mesma uma pregação, que ele cultivava o hábito de viver como alguém que tem contas a prestar a Deus, não a homens. O hábito prático, a consciência do juízo final como bússola moral. Wycliffe tomava decisões fazendo uma pergunta que poucos fazem hoje. O que Deus pensa sobre isso? Não. O que as pessoas vão achar? Não. Isso vai me causar problemas? Não. Como isso vai afetar minha carreira? Mas, perante o tribunal eterno, isso é o que Deus quer de mim? Essa pergunta, feita com consistência, molda o caráter de uma forma que nenhum coach de vida consegue produzir. Prática para hoje. Existe uma área da sua vida em que você está cedendo à pressão dos homens e sabe que Deus quer outra coisa de você? Wycliffe enfrentou papas, enfrentou cardeais, enfrentou a ameaça de ser queimado vivo, e a arma que ele carregava não era inteligência ou retórica. Era a convicção de que a vida presente é breve e a eternidade é longa. Cultive esse hábito. Comece cada semana com a pergunta: o que minha vida estará dizendo quando eu prestar contas perante Deus? Hábito 5. Compaixão pelo povo comum como motivação missionária. Este hábito revela a alma de Wycliffe. É fácil olhar para ele
e ver apenas o teólogo rigoroso, o polemista corajoso, o acadêmico de Oxford. Mas há algo no coração de Wycliffe que muitas vezes passa despercebido: uma compaixão profunda e genuína pelo povo simples. Para entender isso, você precisa imaginar o povo da Inglaterra medieval. Agricultores que trabalhavam de sol a sol em terras que não eram suas. Artesãos que viviam em aldeias sem acesso à educação. Mulheres que não sabiam ler e que dependiam completamente do que o padre local lhes dizia para saber o que Deus queria delas. E o que muitos padres lhes diziam era frequentemente: pague suas indulgências, compareça à missa, obedeça à igreja. Não a palavra viva de Deus, não o evangelho de Cristo, mas as demandas de um sistema religioso que os mantinha dependentes e ignorantes. Wycliffe via isso, e sua alma ardia. A compaixão que gerou a maior obra de sua vida foi essa compaixão que motivou o projeto mais ambicioso de Wycliffe: a tradução da Bíblia para o inglês. Ele queria que o lavrador no campo, a mãe que criava seus filhos, o artesão na oficina, todos tivessem acesso à palavra de Deus na língua que compreendiam. O Instituto Wycliffe Bible Translators registra esta motivação de forma clara. Sua convicção se aprofundou através de seus anos de devoção em seguir Jesus, o desejo de que todos os crentes, independentemente de status social, experimentassem o poder transformador da palavra de Deus. Pense no que isso significava no contexto de sua época. A igreja declarava que as escrituras pertenciam ao clero, que o povo comum não estava preparado para interpretar a Bíblia, que a tradução para línguas vernáculas era perigosa. Wycliffe discordou e agiu. A compaixão como hábito espiritual. É importante notar que a compaixão de Wycliffe não era sentimental, era teológica. Ele acreditava que cada ser humano tem dignidade, porque cada ser humano é feito à imagem de Deus. E essa dignidade incluía o direito de ouvir e compreender a palavra de Deus. Isso transformava cada pessoa humilde que ele encontrava num portador da imagem divina, não num receptor passivo de religião institucional. Esse hábito, ver o próximo com os olhos de Deus, é o que sustentava sua missão nos momentos em que seria mais fácil ficar em Oxford, escrever tratados teológicos para uma audiência erudita e deixar o povo sem instrução. Ele não ficou, saiu, enviou pregadores, traduziu. O hábito na prática: servir a quem a religião ignora. Um dos aspectos mais notáveis da missão de Wycliffe é que ela alcançava justamente quem o sistema religioso de sua época havia marginalizado. Seus pobres sacerdotes não iam apenas para as catedrais e para as cidades, iam para os campos, para as margens, para os que não tinham nem nome nas listas das igrejas poderosas, e isso exige um hábito específico, a disposição de descer, de sair do conforto da sua erudição, da sua posição social, da sua zona de segurança, e ir ao encontro de quem precisa. A compaixão espiritual de Wycliffe se manifestava em ação concreta. Não era uma emoção que ele sentiu uma vez e ficou boa por dentro. Era um padrão repetido de escolhas que priorizavam o bem do próximo sobre o seu próprio conforto. Quem são, na sua vida, as pessoas que não têm acesso ao que você tem? Quem são os que ninguém está alcançando, porque é inconveniente, é trabalhoso ou não dá retorno visível? Wycliffe encontrou esses na Inglaterra do século XIV e organizou sua vida inteira para servi-los. O hábito que ele cultivava era simples, mas exigente. Todo dia, perguntar: estou usando o que recebi para beneficiar a quem não recebeu? Hábito 6. Perseverança. Sob perseguição, a disciplina do não desistir. O sexto hábito é o que mais fascina os historiadores que estudam Wycliffe, porque é o mais inexplicável em termos puramente humanos. Vamos colocar os números na mesa. Wycliffe foi convocado para julgamentos da igreja múltiplas vezes. Suas obras foram condenadas por papas. Em 1377, o Papa Gregório XI emitiu 5 bulas papais contra ele. Um nível extraordinário de atenção pontifícia para um único teólogo inglês. Depois de sua morte, o Concílio de Constança, em 1415, declarou-o herege, 31 anos após sua morte.
E em 1428, por ordem papal, seus ossos foram desenterrados, queimados e suas cinzas jogadas no rio Swift. Os que temiam o esquecimento destruíram até os seus restos mortais. Mas o rio carregou as cinzas de Wycliffe para o oceano. E como um poeta inglês observou séculos depois, assim o Swift carregou suas cinzas para o Avon para o Severn para o Mar Estreito e o Mar Estreito para o oceano todo. E assim as cinzas de Wycliffe são o símbolo de seus ensinamentos que agora estão espalhados por todo o mundo. Eles tentaram silenciá-lo e o transformaram em símbolo global. Como Wycliffe cultivou a perseverança? A perseverança não é simplesmente teimosia. Muitos homens teimosos constroem coisas erradas com uma persistência impressionante. A perseverança de Wycliffe era diferente. Era enraizada em algo maior do que ele mesmo. Primeiro, na convicção de que a verdade é mais forte que as instituições humanas. Para Wycliffe, a Igreja, como instituição humana corrupta, poderia condená-lo. Mas a palavra de Deus não podia ser condenada. E enquanto a palavra permanecia verdadeira, a causa permanecia válida. Segundo, na comunidade de pessoas ao redor dele, Wycliffe não perseverou sozinho. Ele formou uma rede de seguidores e discípulos, os Lollards, que sustentaram seu trabalho durante e depois de sua vida. A perseverança é, em parte, um esporte coletivo. Ninguém aguentou sozinho por muito tempo. Terceiro, no hábito de voltar sempre à palavra nos momentos de pressão. Quando a acusação de heresia chegava, ele não buscava primeiro o apoio político ou a defesa jurídica. Ele voltava às Escrituras, e o que encontrava ali era suficiente para continuar. O hábito específico, a fidelidade ao chamado mesmo sem resultados visíveis. Um dos aspectos mais dolorosos da vida de Wycliffe foi ver sua influência ser suprimida nos últimos anos de sua vida. O movimento Lollard foi perseguido. Seus pregadores foram presos. Suas obras foram queimadas. E Wycliffe, embora não tenha sido executado, graças a proteções políticas que Deus providenciou, viveu seus últimos anos em Lutterworth, uma paróquia rural, aparentemente exilado da influência que havia exercido em Oxford. Mas ele não parou. Até seus últimos dias, continuou escrevendo comentários sobre as Escrituras, continuou pregando, continuou trabalhando no projeto de tradução da Bíblia. Ele não sabia que 150 anos depois, um monge alemão chamado Martinho Lutero afixaria 95 teses numa porta em Wittenberg, e que as sementes que Wycliffe havia plantado seriam parte do que floresceria na Reforma. Ele plantou sem ver a colheita. E continuou plantando. Prática para hoje. Existe algo em sua vida que você começou a fazer porque sentiu que Deus estava te chamando, mas que parece não estar dando resultado? Uma missão que parece silenciada? Uma semente que parece não brotar? O hábito de Wycliffe era fidelidade ao chamado, independente dos resultados visíveis. Não se trata de ignorar a realidade. Trata-se de ter uma perspectiva suficientemente longa para entender que Deus frequentemente trabalha além do horizonte que conseguimos ver. Wycliffe não viu a Reforma, mas a Reforma não teria acontecido sem ele. Você não sabe o que sua fidelidade silenciosa está plantando para gerações futuras. Hábito 7. A vida como um livro aberto. Integridade entre o que se prega e o que se vive. Chegamos ao 7º hábito, e eu prometi que este seria o mais surpreendente. Não é surpreendente por ser complexo. É surpreendente porque é simples de entender e brutalmente difícil de viver. Vou começar com uma das frases mais impactantes que Wycliffe escreveu. Você a ouviu brevemente antes, mas agora vou pausar nela. O sacerdote deve viver uma vida santa, em oração, com o coração totalmente entregue a Deus. Que suas obras sejam tão justas que ninguém encontre base alguma para acusá-lo, e sua vida tão aberta quanto um livro. O exemplo de vida é mais eficaz que 1 milhão de sermões. John Wycliffe, registrado por Philip Schaff, História da Igreja, volume 6. Sua vida tão aberta quanto um livro. Pense nisso.
Num mundo em que a hipocrisia religiosa era endêmica, em que bispos acumulavam riquezas enquanto pregavam pobreza, em que papas travavam guerras enquanto pregavam paz, em que padres vendiam o perdão enquanto pregavam graça, Wycliffe propunha uma radicalidade simples e devastadora: viver de forma que a sua vida diga a mesma coisa que a sua boca diz. Isso é o que ele chamava de vida aberta como um livro. Por que isso é um hábito? Porque integridade não é um estado que você alcança. É uma prática diária de alinhamento entre o que você acredita, o que você fala e o que você faz. E a cada dia, há novas tentações de desfazer esse alinhamento, de fazer concessões que parecem pequenas, de dizer uma coisa em público e fazer outra em privado. Wycliffe sabia disso, e por isso ele cultivava o hábito da integridade, não como regra externa imposta, mas como exigência interna nascida da consciência de que Deus vê tudo. O teste da integridade de Wycliffe. Há um teste simples para saber se alguém viveu com integridade. O que seus inimigos dizem sobre ele quando não estão tentando destruí-lo. Os adversários de Wycliffe o chamaram de herege. Condenaram suas doutrinas, queimaram seus livros, exumaram seus ossos, mas o que ninguém conseguiu fazer foi atacar seu caráter pessoal com credibilidade. Nenhum escândalo financeiro, nenhuma história de imoralidade, nenhuma acusação de que ele vivia de forma diferente do que pregava. Isso, num ambiente em que a corrupção eclesiástica era amplamente documentada e escandalosa, era por si só uma declaração poderosa. A integridade como forma de evangelismo. Para Wycliffe, a vida honesta não era apenas uma exigência ética pessoal, era uma ferramenta evangelística. Quando você vive de forma íntegra, as pessoas ao redor não conseguem ignorar isso, especialmente em contextos de profunda corrupção institucional. A vida de Wycliffe era em si mesma uma prédica. Antes de ele abrir a boca, as pessoas já sabiam que o que ele diria seria consistente com o que ele vivia. E isso criava autoridade. A autoridade mais rara e mais poderosa que existe. A autoridade da coerência. O hábito específico. A revisão diária de alinhamento. Como se cultiva a integridade? Não de uma vez, não com uma decisão grandiosa, mas com uma prática diária pequena e honesta. Wycliffe viveu num contexto em que ele era constantemente observado por inimigos que queriam encontrar inconsistências. E isso, paradoxalmente, pode ter sido um presente, porque o obrigava a manter o alinhamento sob pressão constante. Para nós, que não temos inimigos examinando cada passo, o hábito precisa ser autoimposto. Ao final de cada dia, a pergunta é: há algum lugar onde o que eu disse e o que eu fiz não se alinharam? Há algo que preciso corrigir, confessar ou mudar? Essa revisão diária, praticada com honestidade e sem autopunição excessiva, é o que constrói, ao longo de anos, o tipo de caráter que Wycliffe demonstrou. Aplicação prática para hoje. A frase de Wycliffe é um espelho. Sua vida tão aberta quanto um livro. Se a sua vida fosse um livro aberto, se tudo o que você faz, pensa e diz em privado se tornasse público hoje, o que esse livro diria? Não para te condenar, para te orientar. O sétimo hábito de Wycliffe é o hábito que sustenta todos os outros, porque de nada vale estudar a Bíblia, orar, pregar, ter coragem e compaixão, se a vida que você vive em privado contradiz tudo isso. A integridade não é a cereja no topo do bolo espiritual, é a massa que sustenta tudo. Antes do encerramento, preciso te deixar com algumas perguntas que Wycliffe, se estivesse aqui hoje, provavelmente faria. O perigo da espiritualidade de fachada. Wycliffe vivia numa época em que a igreja havia se tornado um espetáculo, grandes catedrais, cerimônias elaboradas, hierarquia impressionante. E por dentro, vazia, corrompida, desconectada da palavra. Pergunta: a sua vida espiritual é uma fachada ou é real? Você tem uma rotina de aparência, a presença na igreja, o dízimo pago, o vocabulário cristão, mas o coração está longe de Deus? O perigo de ter a Bíblia e não vivê-la. Wycliffe morreu para que você tivesse a Bíblia na sua língua.
Seus seguidores foram queimados vivos carregando manuscritos das Escrituras. Pergunta: a última vez que você leu a Bíblia com fome real, não como obrigação, mas como necessidade, foi há quanto tempo? O perigo de plantar apenas onde você vai ver a colheita. Wycliffe não viu a reforma protestante. Plantou sem ver o fruto. Pergunta: você está investindo apenas em coisas que trazem retorno imediato e visível? Ou você está disposto a plantar para gerações que ainda não nasceram? Você chegou até aqui, e isso já diz algo sobre você. A maioria das pessoas não tem paciência para mais de 5 minutos. Você ficou quase 40 minutos explorando a vida de um homem que viveu há mais de 600 anos. Isso me diz que você está buscando algo real, algo que dure. Uma fé que seja mais do que performance. Então deixa eu ser direto. Os 7 hábitos espirituais de John Wycliffe não são para ser admirados, são para ser praticados. Comece com um, apenas um. Pode ser a Bíblia, lida com fome, usando as 5 regras que Wycliffe nos deixou. Pode ser a oração, entregue, não recitada. Pode ser a integridade, com a pergunta diária de alinhamento. Um hábito. 7 dias. Veja o que acontece. Se esse vídeo tocou alguma coisa em você, eu tenho 2 pedidos simples. Deixa um comentário aqui embaixo com qual dos 7 hábitos você quer começar a praticar. Não para me impressionar, para você mesmo fazer um compromisso público, porque compromissos públicos têm mais peso. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer Wycliffe, porque assim como ele enviou pregadores para levar a palavra aonde as pessoas estavam, você pode fazer o mesmo, pelo simples ato de apertar o botão de compartilhar. John Wycliffe morreu em 31 de dezembro de 1384. Enquanto celebrava a missa em sua paróquia de Lutterworth, teve um derrame. Morreu 3 dias depois, sem nunca ter sido queimado na fogueira, como muitos de seus seguidores seriam. Sem nunca ter visto a reforma que ele preparou, mas com a consciência, cultivada ao longo de décadas de hábitos espirituais, de que havia sido fiel. Que possamos dizer o mesmo de nós. Até o próximo vídeo.